Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática, chegando aqui para falar da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro por 1-0. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Gol do Coelho, a falha ali do Léo Pereira, que deu um passe ali no pé do adversário, proporcionando esse gol da vitória aí do Atlético Mineiro, que leva essa vantagem para o jogo de volta, para o jogo na semana que vem, lá em Belo Horizonte. Vamos explorar bastante o que aconteceu taticamente nessa partida, nessa análise tática pós-jogo de Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. O Flamengo vai ter que correr atrás agora desse resultado na semana que vem. Antes da gente começar aqui a olhar o campinho e entender algumas dinâmicas, algumas estruturas que deu para perceber nessa partida, eu quero pedir, obviamente, para você deixar o seu like. Não esquece de deixar o like, não, que é muito importante. Não é porque você está chateado que o Flamengo perdeu que você vai deixar de dar audiência aqui e de dar o like também, né? Então, não esquece de dar o like não, tá? Também te peço se inscrever no canal, muito importante, tá? Se inscreve no canal que ajuda muito o nosso trabalho. Eu quero ir para o campinho, quero fazer uma análise hoje em campinho. O Atlético mudou a sua estrutura ali de marcação, mudou algumas coisas ali. O Flamengo também teve algumas modificações e a gente vai explorar isso tudo a partir de agora lá no campinho. Então a gente está vendo aqui o Flamengo com a bola, o Flamengo em organização ofensiva e o Atlético Mineiro sem a bola, né? Então o que acontecia aqui? O Atlético que marcou num 5-2-3 no domingo passado, jogo pelo Campeonato Brasileiro, mudou para um 4-1-4-1. E aí você tinha aqui uma situação que era o Scarpa jogando como um lateral, muito menos protegido, né? O Alan Franco, tá, que fazia essa função aqui desse cara entre essas duas linhas de quatro, e em muitos momentos ele baixava aqui e transformava essa linha de 4 numa linha de 5. Mas a verdade é que em outros tantos momentos ele também ficava aqui à frente. Então você tinha o Scarpa muito mais como um lateral mesmo, muito menos protegido do que ele estava no domingo passado, no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então você tinha a possibilidade de colocar o Matheus Gonçalves em 1 contra o Scarpa, mas acabou usando pouco essa situação, tá? E aí, vamos lá. O homem livre, quem era o homem livre do Flamengo? Era o Ortiz. O Ortiz tinha muita liberdade para conduzir com a bola, para avançar. Logo no começo do jogo, ele faz uma condução bem importante, né? E depois ele não fez mais. O que me chamou a atenção nessa partida, gente, foi que o Flamengo, quando encontrou algumas jogadas, algumas dinâmicas que geraram vantagens a partir de movimentações, não mais repetiu. Foi um jogo que o Flamengo não conseguiu repetir padrões de jogadas que encontrava vantagem. Então, uma delas, primeira delas, condução aqui do Ortiz, né? Conduziu logo no início desse jogo, porque o Flamengo tinha movimentações interessantes que faziam, por exemplo, o Igor Gomes andar aqui para dentro com o Alan arrastando ele aqui para poder gerar espaço para a condução do Ortiz. Mas ele conduziu uma vez e não mais conduziu. Outra coisa que a gente viu também, o Luiz Araújo conseguindo arrastar o Saravia aqui para dentro. O Luiz Araújo que vinha aqui fazer esse movimento de fora para dentro, tá? Arrastava o Saravia aqui, induziu o Saravia a andar aqui para frente e para dentro do campo, e aí ficava espaço aqui nas costas do Rony, com o Vinha aqui, que sempre aparecia aqui. Essa vantagem apareceu muitas vezes, mas o Ortiz só fez uma. Fez uma e fez um pouco mal feito, fez uma bola muito longa que viajou muito. Essa bola tem que ser mais rasante, ela tem que chegar mais rápido aqui. O Ortiz não fez uma boa partida como construtor. Ele era um homem livre do Flamengo, ele era o cara que poderia fazer a diferença. Ele é um cara que normalmente faz a diferença como construtor, muito bom, realmente ele é muito bom construindo. Mas nessa partida de ontem, de fato, ele não conseguiu ser esse cara importante, tá? A bola ficava muito com ele, ele tinha a possibilidade de achar vantagem, de fazer o time criar vantagens, e ele, volta a dizer, tem essa capacidade, mas não ontem. Ontem ele teve um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, essa situação aqui do Vinha nas costas do Rony, com esse movimento aqui do Luiz Araújo, ele demorava para identificar, quando identificava, e às vezes identificava, e não tinha ali a confiança de fazer essa bola. Então, me chamou a atenção um pouquinho esse jogo um pouquinho abaixo do Ortiz como construtor, e ele acabou sendo um cara importante, a bola estava sempre com ele, e ele não conseguiu entregar no nível que a gente está acostumado, tá? Mais duas dinâmicas que eu quero falar para vocês que são bem importantes, tá? Especialmente no primeiro tempo, né? Que foi o Léo Pereira também deixando de fazer um pouco as bolas longas que ele sabe fazer. No segundo tempo a gente já viu ele fazendo um pouquinho mais dessa bola de trivela que ele faz bem, né? Acha a bola na profundidade. Então, volto a dizer, havia movimentações, o time se movimentava para arrastar esses encaixes individuais, manipular esses encaixes individuais. Então, você tinha aqui o Luiz Araújo arrastando aqui o Saravia, e aí tinha a possibilidade de achar a bola longa no Vinha, ou então no Plata, né? Isso foi algo até que eu apontei bastante aqui na live pré-jogo, né? Essa manipulação desses encaixes, dessas perseguições longas, foi algo que faltou um pouquinho no jogo de domingo no Campeonato Brasileiro,
E ontem a gente viu movimentações acontecendo, mas o portador da bola, o cara que estava com a bola, não se aproveitava dessas movimentações. Então se tinha, por exemplo, o Plata rompendo aqui em alguns momentos, quando o Luiz Araújo baixava e o Léo Pereira não fazia essa bola, não fazia essa bola chegar aqui. Então faltava essas bolas longas, faltava o time chegar com mais profundidade ao campo do adversário através de bola longa. Outra dinâmica que o Flamengo usou pouco, e essa para mim foi a pior, que o Flamengo deveria ter usado mais, foi o que mais prejudicou o Flamengo no jogo para ser um time menos dominante do que deveria, foi essa daqui, que eu vi acontecer, se eu não me engano, uma ou duas vezes no máximo. O Varela andar para dentro aqui, dar alguns passinhos para dentro, para arrastar o Coelho com ele e deixar o Matheus Gonçalves em 1 para 1. O Ortiz achando aqui o Matheus Gonçalves, ou o Alan, né? E o Matheus Gonçalves ficando aqui em 1 para 1 com o Scarpa. Todas as vezes que o Matheus ficava em 1 para 1, dava dificuldade para o Atlético Mineiro. O Scarpa é um jogador que tem ali o seu poder de marcação, mas é um jogador que é um meio campista de origem, que quando joga nessa última linha, ele joga como ala. Então, para ele jogar como um lateral ali, muitas vezes desprotegido, sem cobertura, é muito difícil. Contra um jogador que é muito forte no 1 para 1, que é o Matheus Gonçalves. Então, faltou justamente gerar dinâmicas, né? Mais situações em que o Matheus ficasse aqui nesse contexto. Aí você teria o Varela ultrapassando aqui por dentro, o Pedro vindo dar apoio, você teria, enfim, algumas dinâmicas para dar um pouco mais de apoio para o Matheus Gonçalves. Faltou colocar o Matheus Gonçalves mais em 1 para 1. Ele, quando pegou na bola, trabalhou muito bem, e até quando veio um pouquinho mais por dentro, que ele teve algumas situações de estar por dentro, ele tabelava com o Pedro, com o Plata, que vinha trabalhar aqui, e essas jogadas saíam muito bem, ele se aproximava e as jogadas saíam, né? O Flamengo numa noite tecnicamente muito ruim, tá? Realmente, tecnicamente foi uma noite muito ruim. Os jogadores errando muitos passes, domínios, passes, tá? Para além da questão cognitiva, para além da dificuldade de conseguir enxergar a vantagem, no caso do Ortiz, em outros casos ali também, durante a partida, casos mais pontuais, né? O Ortiz me chamou mais atenção, mas o próprio Alan, que estava com dificuldade de entender um pouco mais a vantagem, mas para além dessa questão cognitiva de leitura do jogo, que é algo muito importante para o Felipe, né, que a gente sabe disso, tecnicamente também os jogadores errando muito domínio, muito passe, e aí fica difícil você ter mais volume de jogo. Você entrega a bola para o adversário, né? E aí é importante falar um pouquinho do adversário, já que eu estou falando aqui do Atlético Mineiro, dar um pouquinho de mérito para esse time também do Cuca, que mais uma vez jogou bem, criou dificuldade, é um time que está jogando longo, está jogando um jogo de força, é um time que forçou muita primeira, muita segunda bola, e ganhou, né? Jogava longo, se não ganhava a primeira, ganhava a segunda. O Flamengo um pouco mais descompactado. O bloco alto do Flamengo não esteve nas suas melhores noites, então essa bola ficava descoberta. Os zagueiros do Atlético Mineiro tinham liberdade para poder pensar um pouquinho mais, olhar onde é que estava o companheiro e fazer essa bola longa, seja no pivô do Hulk, seja para disputar essa bola no alto e depois ficar com a segunda bola, como também algumas jogadas nas costas do próprio Léo Pereira, né? Teve algumas jogadas em que o Atlético Mineiro conseguia fazer essa bola longa porque ficava muito tempo com a bola descoberta. O Flamengo com as linhas muito avançadas, essa é uma fórmula assim que normalmente dá errada, né? Ou você cobra essa bola, se você quer adiantar suas linhas, cobra essa bola. Então, se você não cobre a bola, dá liberdade ali para o zagueiro, para o defensor ali, conseguir olhar, pensar, ajeitar a bola, olhar de vantagem de fazer o passe, e você tá com as linhas adiantadas, isso é fatal. Isso normalmente dá ruim, né? Dá ruim. Então, assim, se você quer baixar as linhas, aí tudo bem, você pode até descobrir um pouquinho mais a bola, mas descobrir a bola e andar para frente é complicado. Isso aconteceu, a gente viu acontecer. O Flamengo perdeu muitos duelos no chão, de acordo com o SofaScore. Vou até olhar aqui o número agora aqui pra gente poder ver. Tá aqui na minha frente, ó. 58% dos duelos no chão o Atlético Mineiro venceu e o Flamengo 42%. Ou seja, os dois times tiveram a mesma quantidade, exatamente a mesma quantidade de duelos no chão, 65. O Flamengo ganhou 27 e o Atlético Mineiro ganhou 38. Então isso faz uma baita de uma diferença, porque o Atlético entrou disputando mais, vencendo mais duelo físico. Eu tinha falado para vocês no jogo de domingo, né, que o Atlético Mineiro é um time muito físico, tem jogadores fortes. Então o Flamengo tem que igualar nessa força física. Não conseguiu. E isso também fez uma diferença grande no jogo. No segundo tempo, o Flamengo entrou mais ou menos ali com a mesma ideia, tá? Tentando conduzir um pouquinho mais, botando o Léo Ortiz para tentar conduzir um pouquinho mais, mas a ideia era mais ou menos a mesma. A gente tinha mais ou menos a mesma disposição ali. E aí o Felipe comete um erro, na minha opinião, que foi tirar o Matheus Gonçalves, né? O Felipe que fala que os jogadores não jogam por nome e tudo mais. Eu acho que o Plata ficou em campo, por exemplo, por nome, né? Porque o Matheus estava muito bem no jogo. É um jogador que tinha ali muita predominância pelo seu lado, vencendo ali os duelos ofensivos, conseguindo machucar ali a defesa do Atlético Mineiro. E aí ele tira
o Matheus, abre o Plata lá para fazer a função do Matheus e coloca o Wallace, coloca o Samuel Lino também. O Samuel Lino que já chegou dando as cartas, né? Já chegou dando as cartas, já chegou dando cartão de visita. Começou um pouco tímido ali, você vê que ele tá sem ritmo de jogo, mas ali ele foi aquecendo. Quando a gente viu, ele estava bagunçando, rabiscando, criando jogada, criando situação de perigo. Eu avisei para vocês, não avisei? Eu disse, né? Vocês precisavam ver com os próprios olhos ele com a camisa do Flamengo, né? Então tá aí. Primeiro jogo, sem ritmo de jogo, totalmente sem ritmo de jogo, claramente sem ritmo de jogo. Ele arrumou um salseiro danado, fez uma fumaça daquelas, mas vamos voltar um pouquinho para o gol do Atlético, né? O Atlético que não estava subindo muito as suas linhas, né? As suas peças, passou a começar a subir um pouquinho mais, começou a acreditar um pouquinho mais, começou a ter mais volume de jogo, vencendo esses duelos de primeira e de segunda bola, como eu tinha falado para vocês, essas bolas na profundidade também. Começou a ganhar mais terreno, ganhar mais um pouco de confiança, e aí o Cuca pediu para os atletas subirem um pouquinho mais. E logo depois do Atlético começar a subir um pouquinho mais, ali na sua segunda, terceira ação ali, que subiu um pouquinho mais suas peças, o Léo Pereira deu essa entregada ali, entregou o ouro ali, entregou a paçoca, né, como se diz, e aí o gol do Atlético deixou a partida muito mais complicada. O Flamengo ainda conseguiu ter um pouquinho mais de volume de jogo, muito com o Samuel Lino. Achei até que o Flamengo deixou de dar a bola muitas vezes para ele, né? Ele tinha uma situação de 1 para 1, pé na linha ali, aberto, e aí os jogadores do Flamengo hesitavam em fazer essa bola para ele. Léo Pereira deixou de dar bola para ele, Ayrton Lucas deixou de dar bola para ele, o Ayrton não entrou bem, né? Entrou na vaga do Vinha também, não entrou bem. Houve um downgrade muito grande ali para aquele lado esquerdo, o Ayrton com muita dificuldade, né, de tomar melhores decisões, enfim, tá voltando também de uma lesão, a gente entende, né, mas realmente não conseguiu manter o nível, assim, bem abaixo ali do que o Vinha tava desempenhando, né. E aí o Cuca faz as substituições, se ajeita, protege, bota ali todo mundo com o bumbum ali colado na trave ali, o time defendendo muito. O Flamengo ainda teve algumas situações que poderia ter chegado ao gol. O cabeceio do Plata ali que a bola bate no Wallace, o lance ali que o Wallace ficou reclamando de pênalti foi uma progressão interessante, finalização do Samuel Lino também. O Flamengo conseguiu criar um pouquinho mais, conseguiu cruzar um pouquinho mais na área, né? Esse time às vezes eu acho que é um pouco proibido de cruzar na área e acho que às vezes falta um pouquinho cruzar porque você consegue machucar o seu adversário ali, você consegue cruzar um pouquinho. Não é cruzar de qualquer jeito, dinâmica para cruzamento, né? Mas nesse tipo de contexto é importante cruzar um pouquinho mais. Na reta final, conseguiu cruzar um pouquinho mais, machucou, mas acabou não conseguindo marcar o seu gol. Tecnicamente, uma noite muito ruim de vários jogadores, com muito erro técnico, e realmente isso complica muito. Isso tira o volume do time, perde a posse de bola, entrega para o adversário, e aí tem que recuperar de novo, tem que remar, tem que ganhar terreno de novo, e isso vai minando o jogo, né? Vai deixando ali o time sempre numa situação desconfortável. Então, uma derrota me chama a atenção porque nos últimos 7 jogos o Flamengo perdeu 3, tá? Isso é inédito no trabalho do Felipe. O Felipe antes vinha com derrotas muito espaçadas. É claro que uma dessas derrotas foi para o Bayern, né? Então é um time muito forte, mas de qualquer forma tá aí o número, né? Perdeu para o Santos, perdeu agora para o Atlético Mineiro, 2 times ali que estão inclusive no Campeonato Brasileiro já bem ali atrás do Flamengo, né? Lá mais atrás na tabela. Mas futebol é isso, futebol é isso. O Atlético teve seus méritos, jogou um bom jogo de novo, assim como tinha jogado no domingo. A gente também não pode esquecer de dar mérito ao adversário. O Atlético realmente fez um bom jogo. O Cuca está de parabéns com a sua estratégia. Os jogadores colocaram em prática ali o que lhes foi demandado pelo treinador. E resta ao Flamengo agora juntar os cacos e descansar, porque tem uma viagem longa para Fortaleza. Tem um jogo com aquele descanso basicamente ali mínimo, de 60 e poucas horas, ali 66 horas, né? Porque acaba o jogo contra o Atlético Mineiro 11h30 da noite nessa quinta-feira e tem que jogar 6h30 no domingo, com uma viagem longa até a Fortaleza no caminho. Então descansar essa turma toda. Tem a volta do Jorginho, que dá um upgrade muito grande ali para a criação, uma fluidez ali muito grande para o meio campo, né? O Everton Araújo, sejamos justos, hein? Boa partida. O Alan abaixo. O Everton Araújo, boa partida, hein? Um garoto muito bem. Gostei muito da atuação do Everton. Ali dentro das suas limitações, né? Mas ajudando muito a roubar a bola. Foi o cara que interceptou bastante. Tirou o volume ali do Atlético. Interceptou, evitou alguns contra-ataques do Atlético. E, gente, o Léo Pereira, eu falo pra vocês isso. Ele é muito fera. Ele é muito bom construtor. Ele é um ótimo zagueiro. Mas é um cara que às vezes dá tela azul. O Léo Pereira é esse cara que às vezes dá tela azul, cara. Sabe? Então, assim, o Flamengo esse ano teve 3 derrotas que passam um pouco pelo Léo Pereira, que é pênalti cometido contra o Central Córdoba, pênalti bobo cometido contra o Cruzeiro, e agora esse presente que ele deu lá pro Coelho. Então,
tem esse asterisco no jogo do Léo. Eu vinha falando sobre isso outro dia. Então, todo mundo na rede social, melhor zagueiro do Flamengo, melhor zagueiro do Flamengo. Eu falei, gente, calma aí, peraí. O Ortiz não é mais consistente que ele, não? Construindo, acho até melhor. Embora o Léo seja muito bom também, o Léo Pereira. O Ortiz ainda está num patamar melhor. E defensivamente, para mim, ele é mais seguro, o Léo Ortiz. Falha menos, né? Essas falhas determinantes. Pequenas falhas acontecem durante o jogo, mas as falhas determinantes acontecem pelo Léo Pereira. Isso aqui não vai dizer que ele é bagre, que ele é ruim, que ele não serve. Mas é um zagueiro que de vez em quando dá tela azul. E assim, atacante pode dar tela azul. Você pode dar uma pane ali no sistema, porque você perde um gol, você depois tenta de novo, faz outro, enfim. Errar no último terço é muito menos grave do que você errar próximo da sua própria baliza. Então é um problema zagueiro que às vezes dá uma pane. Volto a dizer, o Pereira tem muito valor, é um bom jogador, mas às vezes da tela azul a gente precisa entender isso, né? Esse papo de que Léo Pereira é o melhor jogador, melhor zagueiro do Flamengo de 2025. Desculpa, eu nunca comprei essa ideia não, tá? Nunca comprei essa ideia não, mas enfim. A boa notícia, o Samuel Lino deu o cartão de visita, mostrou ali a sua capacidade, vai ser importante, talvez entre de novo durante a partida contra o Ceará, ou será que ele começa jogando? Não sei. Os reforços entrando, participando, mostrando ali, né, que podem ajudar, especialmente o próprio Samuel Lino. O Emerson Real também entrou muito tímido, o Saúl entrou bastante tímido no contexto ali pela direita, né? Se o Felipe mantém o Matheus Gonçalves lá, ele não tem que botar o Plata lá e depois tirar o Plata, porque o Plata não estava jogando bem, gente. Então ele mantém o Plata em campo, faz o Plata fazer a função do Matheus Gonçalves, o Plata continua não conseguindo jogar pelo lado também, já não estava tão bem por dentro, e aí ele tem que tirar o Plata e bota o Saúl, enfim, não foi bem nas mexidas, especialmente na mexida do Matheus Gonçalves, tá? Não gostei, realmente aqui fica essa leve cornetada aqui pro Felipe. Mas agora é isso, pensar em domingo, porque o Flamengo é o líder do campeonato, com um jogo a menos, então tem que seguir no campeonato que a própria instituição, o clube já falou que é o mais importante, não é o brasileiro? Então, força total, foco total em domingo e pensar em quarta-feira que vem lá em BH, reverter esse resultado, pelo menos fazer 1-0, pelo menos ter uma vantagem de um gol para tentar levar para o pênalti, que seja, né? Então, muita calma nessa hora, ninguém gosta de perder, o torcedor, óbvio que vai dormir chateado, fica aborrecido, acorda no outro dia, lembra, caraca, o Flamengo perdeu. É chato, a torcida do Flamengo é muito exigente, mas botar um pouquinho ali a cabeça no lugar. O Felipe é um treinador que costuma aprender muito com as derrotas, então essas derrotas aí um pouco perto uma da outra, né? 3 em 7 jogos, imagino que vão ensinar lições para o Felipe. Acho que é nisso que a gente tem que tentar, a gente, quando eu digo a gente realmente como torcedor rubro-negro, né? Vou colocar aqui como torcedor rubro-negro. Olhar para isso, né? Olha, essas derrotas vão ensinar, tem que ensinar, e aí o time deve ficar mais forte, o elenco deve ficar mais forte, o Felipe vai ficar mais forte, mais cascudo. É nisso que eu prefiro me agarrar nesse momento, beleza? O que vocês acharam da partida? O que vocês acharam taticamente do jogo? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui. Saudações.